Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, a gente vai atender o pedido do Cássio Machado. Cássio, valeu demais por ter enviado a prova para a gente. A gente vai disponibilizar para você, Cássio, e para todo o Brasil, a correção da prova de raciocínio lógico do concurso de agente de polícia da Polícia Civil do Estado do Pernambuco, prova que aconteceu agora, em 2024, essa prova aconteceu semana passada, tá bom? É uma prova organizada pela banca Sebrasp. Se você estiver se preparando para um concurso dessa banca, se liga nessa playlist aqui, onde você só encontra provas dessa banca. Então, prepare-se de acordo com a banca que você está prestando o concurso. Combinado? Você tá pronto? Tá pronta? Ativa os neurônios e bora! Vem comigo! A primeira questão é uma questão de regra de três composta. Em uma agência de inteligência, em certo momento, havia 90 casos a serem investigados. 78 deles envolviam roubos e 63 envolviam assassinatos. 30 agentes, trabalhando 6 horas por dia, conseguiram, em 40 dias, reduzir para 70 o número total de casos a serem investigados, ou seja, tinham 90, eles reduziram para 70, eles conseguiram resolver 20 casos, né? 90 menos 70 sobra 20. Eles resolveram 20 casos, sobrou 70 para continuar sendo investigado. Considere que na situação hipotética acima, o chefe da agência de inteligência tenha decidido realizar um mutirão, aumentando o número de agentes para 50. Então, antes eram 30, agora serão 50. Todos trabalhando 8 horas por dia. Antes eles trabalhavam 6 horas por dia. Nessas circunstâncias, se novos casos não surgirem e o nível de produtividade do período do mutirão permanecer o mesmo de antes, o número de casos a serem investigados será zerado quando? Bom, bora fazer a regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Precisa trabalhar com as setas? Nunca mais. Se você ainda trabalha com as setas, veja este vídeo aqui, ó. Neste link você encontra um macete para você nunca mais usar setas. Você vai se perguntar, existem pessoas fazendo alguma coisa para quê? A resposta do para quê você vai separar no final, combinado? Então a gente tem aqui, ó, 30 agentes, coloca lá, 30 agentes trabalhando 6 horas por dia durante 40 dias. Para quê? Eles estão trabalhando esse tempo todo para resolver 20 casos, né? Porque eram 90 casos, faltam 70 a serem investigados. Nesses 40 dias eles conseguiram resolver 90 menos 70, conseguiram resolver 20 casos. Combinado? Tinha que ficar ligado aí, você não podia colocar 70 aqui não, tá bom? Depois, o número de agentes vai aumentar para 50, então você terá 50 agentes que vão trabalhar 8 horas por dia durante X dias, é o que ele quer saber, ó, será zerado em quantos dias, né? Então, o número de dias é X. Para quê? Para resolver os 70 casos que faltam. Se ele quer que os casos sejam zerados, eles têm que resolver os 70 casos. Fez isso, agora é só fazer continha. Como que você vai resolver? Você vai pegar a linha de baixo, multiplicar pelo para quê de cima e colocar igual a linha de cima multiplicada vezes o para quê de baixo. Entendeu ou não? Então, você vai pegar 50 vezes 8 vezes x vezes 20. 50 vezes 8 vezes x vezes 20 é igual a 30 vezes 6 vezes 40 vezes 70. 30 vezes 6 vezes 40 vezes 70. Fechou? Qualquer regra de 3 composta, você pode resolver assim. Pode confiar. Só colocar o para quê lá no fim. Fechou? Agora é só continha. Se eu quero descobrir o x, vou pegar tudo que não tem x e passar para o outro lado com a operação invertida. Eles estão multiplicando, então eles vão passar dividindo, né? Dividindo isso tudo aqui. Você vai ficar com x é igual a 30 vezes 6 vezes 40 vezes 70, dividido por 50 vezes 8 vezes 20, certo? Aí você simplifica tudo antes de fazer essas multiplicações para ganhar tempo na hora da prova. Você pode simplificar, por exemplo, esse zero com esse zero, então vai sobrar 3 e 5, né? 3 e 5. Você pode, o 6 não dá para simplificar por nada, deixa o 6. 40 dividido por 8 vai dar 5, então o 8 vai sumir e o 40 vai virar 5. 40 dividido por 8 dá 5, certo? Tá aqui.
E o 70 com 20, você pode simplificar o 0 com 0. Simplifica 0 com 0, vai sobrar 7 e 2. Certo? O que você pode fazer agora? Você pode simplificar esse 5 com esse 5, então eles vão sumir os dois 5 e pode dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então vai sobrar 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63 dias. Eles vão gastar 63 dias, essa é a resposta da questão. Em mais, o número de casos vai ser zerado em mais de 60 dias. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui no canal ninguém fica com dúvidas. Se tiver dúvida, só deixar o comentário aqui embaixo que você vai ter sua dúvida esclarecida. Combinado? Bora para a próxima. Questão número 40. Questão da inscrição. Se inscreve aqui no canal para você entender esse tipo de questão e saber que essa questão tem que ser anulada. Olha só, né? Então saiu o gabarito preliminar desse concurso já, só que a questão não foi anulada, mas se as pessoas entraram com recurso, essa questão tem que ser anulada. É o mesmo enunciado anterior, aí ele vem. Na situação hipotética, naquela que a gente já leu, o menor número possível de casos a serem investigados que não envolviam roubos ou assassinatos é igual a quanto? Então, você tinha 90 casos para serem investigados, sendo 78 de roubos e 63 de assassinatos. Ele quer saber o menor número possível de casos a serem investigados que não envolviam roubos ou assassinatos. Então, você tem dois conjuntos. Conjunto dos casos que envolvem roubos, conjunto dos casos que envolvem assassinatos. Eles têm uma interseção, eles se encontram, ou seja, existem casos que envolvem as duas coisas. E podem existir casos que não envolvem nem roubos nem assassinatos. Você sabe quantos casos estão aqui no meio? Não. Então chama esses casos de X, os casos que envolvem as duas coisas. Sabe quantos casos tem dentro do conjunto roubos? Sabe, ó, 78 envolviam roubos. Então, dentro do conjunto vermelho inteiro, você tem 78 casos. Só que você já colocou X aqui. Então, quantos casos envolvem só roubos, roubos sozinhos? Vai ser o total de casos do conjunto vermelho, 78, menos esse x, né? Então vai ser 78 menos x. Esses casos envolvem exclusivamente roubos. Esses x casos envolvem roubos e assassinatos, certo? O mesmo raciocínio você usa aqui para esse lado. Ó. Dentro do conjunto azul tem que ter 63. Desses 63 já tem x aqui. Então aqui vai ter 63 menos x. E vão ter y casos que não envolvem roubos nem assassinatos. O problema não falou para a gente que existem casos que não envolvem roubos ou assassinatos. Ele falou, ó, em certo momento havia 90 casos, 78 envolviam roubos e 63 envolviam assassinatos. Ele não afirmou. E existiam também roubos, ó, e existiam também casos que não envolviam roubos ou assassinatos. Ele não falou isso para a gente. Então a gente pode assumir que esse valor aqui de casos que não envolvia roubos nem assassinatos era o menor possível. Qual é o menor número possível inteiro? É o zero, né? Então, se y é igual a zero, isso aqui é possível? É possível. Ó, se você somar tudo, 78 menos x mais 63 menos x, somar tudo, isso tem que dar os 90 casos, né? Fazendo essa continha, 78 mais 63 vai dar 141, menos x mais x dá zero, esse menos x continua. Então, você vai ter 141 menos x é igual a 90. Passo menos x para cá, vai virar mais x. Passo 90 para cá, vai virar menos 90. 141 menos 90 dá 51. X é 51. X pode ser 51. Você vai ter 51 aqui. Aqui você vai ter 78 menos 51, vai ter um número positivo. 63 menos 51 vai ter um número positivo. Ou seja, isso é possível. É possível não existirem casos que não envolvem roubos nem assassinatos. O problema não afirma que existem casos que não envolvem roubos ou assassinatos. Então, esse número pode ser zero. Tem zero aqui nas alternativas? Não tem. E zero é menor do que todos esses números? Sim, é menor. Então, o menor número possível seria zero. Se não está nas alternativas, essa questão tem que ser anulada. Tá bom? Tem que ser anulada. Se eles vão anular, não sei. Depende aí do bom senso de quem fez a questão, né, e da banca como um todo. Mas essa questão precisa ser anulada.
ok? Qual é o raciocínio para chegar em uma das respostas aqui? Você não vai considerar isso aqui zero. Então, se você somar tudo, então você vai somar esse com esse, com esse, com esse, né? Somar tudo, isso tem que dar igual a 90. Então, faz 78 menos x mais 63 menos x mais y é igual a 90. Faz as continhas. Menos x com mais x se elimina. 78 mais 63, 141. Então, você vai ter 141 menos x mais y é igual a 90. 141 menos x mais y é igual a 90. Passa o 90 para cá, você vai ter 141 menos 90, 51. Passa o menos x mais y para cá, você vai ficar 51 é igual a x menos y. Isolando o y, você pode ficar com y igual a x menos 51. Só mudei as coisas de lugar, mudando o sinal. Né? Então, y é um número, é esse número aqui, menos 51. Ele queria o menor valor possível de casos. Se a gente assumir, né, que não pode ser zero, o menor valor possível vai ser qual? Se existissem casos em que não há roubos ou assassinatos. Para aqui a gente ter o menor valor possível, o x tem que ser o maior valor possível, né? Se você tiver o maior número de pessoas aqui, vão sobrar menos pessoas para estar aqui do lado de fora, concorda? Então, o y será o menor quando x for o maior possível. Qual é o maior valor possível de x? O maior valor possível de x é 63. Por quê? Se você tiver 63, aqui vai dar zero e aqui vai dar um número positivo. Se for um número maior que 63, se for 78, por exemplo, aqui vai ter 63 menos 78, vai dar um número negativo. Não existe número negativo de casos, tá bom? Então, o menor número possível, o maior número possível para x é 63. Então, vamos substituir esse x aqui por 63. Y vai ser 63 menos 51 é igual a 12. Né? Então, o menor número possível de y, quando existem casos que não envolvem roubos ou assassinatos, seria 12. Então, acredito que 12 seja a resposta colocada aí no gabarito preliminar. Mas essa questão tem que ser anulada porque, na verdade, y teria que ser igual a zero. Ok? Entendido? Dúvidas? Concorda com essa anulação? Você está de acordo? Bora para mais uma, questão número 41. Questão facinha de porcentagem. Nessa situação hipotética que a gente já falou, o percentual de casos a serem investigados que remanesceram após os 40 primeiros dias de trabalho dos agentes é igual a quanto? Tinha 90 casos, depois de 40 dias tinham 70 casos. 70 casos correspondem a quantos por cento de 90? Se você é fodão em matemática, você sabe que é só dividir aí 70 por 90 e multiplicar o resultado por 100, né? Se você não é essa pessoa, faz uma regra de 3 e tá tudo certo, né? O total de casos inicial 90 vai corresponder a 100%. A gente está falando de porcentagem, o máximo possível, né? O total esperado é 100. Então, 90 casos corresponderão a 100%. Os casos que remanesceram, 70 casos, vão corresponder a x. Multiplica como se fosse um x. 90 vezes x é igual a 70 vezes 100, certo? 90x é igual a 70 vezes 100. Pega o 90 que está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 70 vezes 100, acrescenta 2 zeros aqui, vai virar 7.000 dividido por 90, né? Simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 700 dividido por 9. 700 dividido por 9 vai dar uma dízima, 77,77777. Ou seja, esse é um número maior que 70% e menor que 80%. Essa, então, é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Considerei essa questão como a questão mais fácil da prova. Essa é a questão mais fácil dessa prova. Se você quiser treinar questões de porcentagem para o seu concurso, porcentagem é um tema que nunca falha. Sempre tem questão de porcentagem nos concursos. Quiser treinar especificamente questões de porcentagem mais difíceis que essa, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar para você um link com só questões, várias questões de porcentagem para você, tá bom? Pronto para a próxima, questão número 42. Olha o like no vídeo, clica aí no like. Bora! Pablo, estudante de Direito aprovado em concurso público. Você clicou no like,
O Pablo foi preso, estudante de direito preso, por suspeita de tentativa de roubo à mão armada de um celular avaliado em R$ 800. Seu nome, da sua mãe, sua idade, seu local de nascimento coincidiam com as informações apuradas na investigação. Além disso, dados de localização do celular de Pablo, um aparelho de última geração avaliado em mais de R$ 5.000, indicaram que ele estava na cidade na época do crime. Em sua defesa, ele alegou que se segue: eu estava na cidade porque fui fazer um concurso público. Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Se meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar, não preciso tentar roubá-lo. Se não preciso tentar roubá-lo, não cometi esse crime. Logo, não cometi esse crime. Com base na situação hipotética, nessa situação, assinale a opção que indica o número de linhas da tabela verdade da proposição P3. Da proposição P3. P3 é: se meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar, não preciso tentar roubá-lo, né? Só transcrever para cá. Para a gente descobrir o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta, a gente tem que descobrir quantas proposições simples tem dentro dessa proposição composta, né? Então, proposição simples você vai ter uma frase, né? Uma frase que tenha um sentido, né? Uma frase simples. Então, olha aqui: se meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Isso aqui é uma proposição simples. Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Meu celular vale mais que o que me acusam, né, de tentar roubar. Proposição 2. Não preciso roubar o celular. Não preciso roubá-lo. Não preciso roubar o celular. Certo? Então, dentro dessa proposição composta, você tem duas proposições simples. Se você tem duas proposições simples, o número de linhas será igual a 2 elevado a 2. Né? Então, o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta é 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. Se a gente tem duas proposições simples, você vai ter 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, dá 4. Corre para abraço. Essa é a resposta à questão. Outra questão também tranquila. Ok? Vamos para mais uma. Questão número 43. Outra questão fácil. A negação da proposição P2, apresentada na situação hipotética, pode ser expressa corretamente por: qual era a proposição P2? Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Para negar uma proposição simples, isso é uma proposição simples. Para negar uma proposição simples, basta negar o verbo, basta acrescentar o não, se ela não tiver não. Se ela tiver não, você tira o não. Beleza? Então, você vai falar: meu celular não vale mais, não vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Só isso. Meu celular não vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a penúltima questão? Bora! Questão 44. Assinale a opção em que está apresentada uma proposição equivalente a P4 da situação hipotética. Qual é a proposição P4? A proposição P4 é um se, então. Se não preciso tentar roubá-lo, se não preciso tentar roubar o celular, não cometi esse crime. Ok? Essa é uma proposição composta que tem o se então. Ele quer equivalente do se então. Sabe ou não sabe equivalentes? Tem duas formas de construir equivalente do se então. Sabe de cor? Se você não sabe de cor, é porque você não viu essas aulas aqui, ó. Essas aulas de raciocínio lógico contêm tudo o que você precisa saber para fazer provas de raciocínio lógico nos concursos. Tem todo o conteúdo que mais cai nos concursos. Esse é um dos conteúdos que tem lá. Equivalente da condicional, equivalente do se então. Primeiro modo de construir equivalente: volta negando tudo. Então, você vai construir o se então de trás para frente, negando as duas partes. Volta negando tudo. Então, vamos lá. Isso aqui que é o então vai virar o se. Isso aqui que é o se vai virar o então. Nega. Como que você nega uma proposição que tem o não? Basta tirar o não. Você vai falar: se cometi esse crime, então nega isso aqui, tira o não. Preciso tentar roubá-lo. Se cometi esse crime, então preciso tentar roubá-lo. Olha se tem isso. Se cometi o crime, se não cometi, não. Não. Preciso, beleza. Então, não é essa a opção que ele quer. Ele quer a segunda forma de construir equivalente da condicional.
A segunda forma de construir equivalente do se então é o caso da Nelma. Ne-ou-ma. O que significa? Nega a parte do se, troca o se então por ou e mantém a segunda parte. Nega a primeira, né? Troca o conectivo por ou e mantém a segunda. Então, nega. Como que você nega? Não preciso tentar roubá-lo. Basta falar, preciso tentar roubá-lo. Preciso tentar roubar o celular. Ou, troca o se então por ou, mantém a segunda parte. A segunda parte é não cometi esse crime. Não cometi esse crime. Então, preciso tentar roubá-lo ou não cometi esse crime. Essa tem que ser a resposta. Cadê? Preciso tentar roubá-lo, mas não cometi esse crime. Preciso tentar roubá-lo. Cadê? Preciso tentar roubá-lo ou não cometi esse crime, né? Preciso tentar roubá-lo ou não cometi esse crime. Certo? Então, essa aqui é uma questão que, se você estudou aqui no canal, você ia acertar, ia gastar 1 minuto para resolver a questão, né? Menos de 1 minuto, talvez. Beleza? Agora a gente vai para a última questão dessa prova. A partir dos dados e do argumento construído em sua defesa, assinale a alternativa correta. Quer saber se o argumento construído é válido ou inválido, né? Então, como que a gente faz? Coloquei o argumento todo aqui. A gente vai usar, para descobrir se o argumento é válido, a gente vai usar a técnica do argumento inválido. Qual que é a técnica do argumento inválido? Todas as premissas são verdadeiras, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Quando isso acontece? Quando suas premissas todas são verdadeiras e elas geram uma conclusão falsa, o seu argumento é inválido. Então, a gente vai ver se isso é possível, se é possível construir esse argumento inválido. Beleza? Se isso aqui for possível de acontecer, esse argumento vai ser inválido. Certo? Então, a gente está forçando aqui, falando que as premissas de fato são verdadeiras. Nesse se, então, você tem meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. E você sabe que a premissa 2 é essa frase. A premissa 2 é meu celular vale muito mais do que me acusam de tentar roubar. Essa frase a gente está considerando verdadeira. Então, se tem ela aqui embaixo, ela vai ser verdadeira. No se então, para o resultado ser verdadeiro, você só não pode ter a Vera Fischer, certo? Se aqui for falso, você vai ter a Vera Fischer daria falso. Eu quero que dê verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, isso aqui precisa ser verdadeiro, né? Por quê? Porque se for falso, o resultado vai dar falso. E aí eu não vou ter o que eu quero, ok? Então eu forcei, disse que não preciso roubá-lo, é verdadeiro. Aí você tem não preciso roubá-lo aqui embaixo. Não preciso roubá-lo, isso é verdadeiro. De novo, você tem o se então. Se você tem o se então, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do então tem que ser verdadeira também, porque se fosse falsa, teria Vera Fischer daria falso, certo? Então, não cometi esse crime, tem que ser verdadeiro. Ele está dando uma conclusão falando que não cometi o crime é falso, né? Então, a gente viu que é verdadeiro. O que significa? A gente não conseguiu construir o argumento inválido, a gente não conseguiu construir o argumento com premissas verdadeiras e conclusão falsa. A nossa conclusão ficou verdadeira. Se a gente não conseguiu construir o argumento inválido, esse argumento é válido. Esse argumento é válido. Só que aí o problema fala, o argumento é válido e isso prova que o Pablo tem culpa ou isso isenta o Pablo de culpa? Bom, a gente tem que lembrar que todas essas frases foram feitas pelo Pablo, ele que falou isso aqui, né? Todas são alegações dele e a gente não sabe se ele está falando a verdade ou se ele está falando a mentira. Foi ele que afirmou que não cometeu o crime, né? O fato de o argumento lógico ser válido não implica que ele está falando a verdade. A gente forçou aqui a verdade, mas essas premissas podem ser falsas, tá bom? E gerar um argumento válido assim mesmo, ok? Então, o argumento é válido, mas isso não isenta nem evidencia a culpa do Pablo. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Você conseguiu pegar aqui a tabela verdade
rápido igual eu fui fazendo, se não conseguiu, é porque você ainda não viu a aula que eu coloquei lá para você, né? Então, veja lá a nossa playlist de raciocínio lógico que lá você aprende o macete para resolver a tabela verdade aí, ó, em 30 segundos. Combinado? E assim a gente termina esse vídeo. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Se inscreve no canal se não se inscreveu. Lembra, deixa o like, compartilha essa bagaça. Todo mundo já sabe que essa questão tem que ser, aquela questão tem que ser anulada. Compartilha lá, você concorda com a anulação? Mas se quiser fazer um pix para o nosso canal para ajudar o nosso trabalho, o nosso pix é centralosnúmeros@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Beleza? Bons estudos e até a próxima!